contigo no coisa. Oi, depois eu quero ver esse relatório, viu? Com essas coisas que você falou. Uhum. Me É, deixou bem curiosa. é 3747 433595. Tá Não, falando o peraí. quê? Passando o número pra ele. O três sete seu? quatro sete quatro três três cinco nove cinco. O da Não, Fiorella? 3767. 3767 43 39 5. De quem? É da moça ali. Da moça ali? Já falou. Ah, da Fiorella? A minha prima. Isso. É. Isso, aham. É, ela me ligou. Ela pediu pra Quando que ele ia falar eu. com ele? É, exato. Sargento, vamos olhar aos arredores aqui? Uhum. Tô dando uma averiguada aqui no perímetro junto com o capitão. Quando vocês finalizarem, me avisa que a gente volta pra pegar vocês, ok? Positivo. Ai, Che- complicado. Chega a ser cômico, sabia? Uhum. E o pior é que eu não consigo nem ver como tá o tempo direito. Pra Por mim quê? só parece que o tempo tá meio. Mas me deixou curiosa isso que o Cassius falou. O que ele falou? Eu não ouvi. Não? Que ele tava entrando em um portal e ele tava sendo teleportado? Oi? Eu não ouvi isso, não. Exatamente, que ele saiu do sul, foi pro norte e parou dentro de um laboratório onde dava pra fazer droga e pra fazer essa droga precisava dessa ampola e é a mesma ampola que eu achei no veículo da doutora Vivian. Hum. Entra aqui, querida, no carro. Vamos. Oi. Tá tudo bem? Eu tava só olhando aqui ela. A lataria. Falar mais baixo aqui, tá? Uhum. Dê uma volta no perímetro, vamos. Enquanto a gente tá em movimento, eu falo o que eu quero. E você trancou a. Ai, deixa a porra aí. É. O que acontece, querida? Você sabe da Vivian, não sabe? Aham, Ótimo. sei. É por isso que eu. Ai, eu não sei o que eu faço. Então, logicamente nós precisamos prezar pelo que você sabe. Uhum. E. Mas isso não tem nada a ver, É. tá? Uma coisa é a gente prezar pela máscara e outra coisa é a gente prezar por pelo atos dela Isso. como humana. Claro. Então, assim, né? Se Sim. ela tá fazendo coisa errada, ela tem que saber fazer. Com certeza. Com toda certeza. A gente não pode ficar passando pano pra ninguém, não. Não pode, até porque isso pode gerar uma brecha pra algo. Exatamente. Mas o Pra que eu quero. gente se fuder. Exato. Mas eu só quero que a gente tenha em mente que. ah, eu quero que a gente use dos nossas questões para solucionar problemas e não gerar novos. Então, Exatamente. vamos seguir todos os conformes, então convidar ela para uma conversa na polícia. Ui, minha cabeça doeu. Eita. Vamos fazer tudo, né, certinho dentro dos conformes, convidar ela para uma conversa. Abrir o registro, né, o boletim, ela vai se explicar por que ela está portando isso. Logicamente, ela deve dar alguma justificativa do laboratório, o qual a gente não tem por que duvidar, entende? Exatamente. E aí vamos encerrar como deve ser Ela encerrado. vai falar que ela usa aquela ampola para poder fazer alguns medicamentos controlados no laboratório. Perfeitamente. E aí nós vamos. Se a gente precisar muito, a gente pode até procurar outro médico laboratorial, por exemplo, o Cauê, para confirmar se é verdade. E ele vai confirmar que é verdade, entende? Exatamente. E aí encerramos esse assunto.
Exato, mas eu acho que o jogo não é tão simples assim, Paulo. Exato. O jogo não é tão simples assim, porque não sei você, mas eu não vou ficar fazendo as coisas de graça para as pessoas. Entendo. Eu entendo, querida. Vamos entendendo. Mas de fato Uhum. é um ótimo ponto que você ressaltou. Eu A gente tem só. que lembrar que Uhum. a Diga. gente vai estar, em tese, ajudando em algum ponto. Porque assim, com o que tem, ela já foi citada no departamento 2 vezes. De Só essa fato. semana. Foi um disparo de dentro do carro dela, que ela falou que não foi de dentro do carro dela, mas no registro táxi foi de dentro do carro dela. E agora é isso. Uma pessoa passar a falar que viu arrastando uma pessoa morta pro fundo, pro último galpão, chegando lá, tá o Joseph, a Vivian, a Jade, e olhar o porta-mala delas, ela tá com 26 cápsulas de composto químico, Claro, querida. entendeu? Eu A entendo. gente, a gente tem que ajudar, mas a gente não pode só ajudar, porque se a gente fica só ajudando, vão acostumar. Eles vão fazer o que eles quiserem, Claro. sabendo que o departamento vai sempre tentar encobrir. E não é assim que as coisas funcionam. Perfeito. Bom, vamos. Isso é uma outra parte que faz todo sentido. Uhum, não, não. Mas com Mas relação à aí, nossa equipe, entende? Eu quero encerrar o sim, assunto o sim, mais não. rápido A possível. gente finaliza. O que me preocupa agora não é nem a Vivian. É o Cassius falando sobre esse Está por falando baixo, certo? tô assim, aham. O Cassius falando sobre esse portal que ele entra no sul e sai no norte, que ele é teleportado. Esse portal realmente eu não faço ideia do que seja. Pois é, nem eu. Estou curioso, inclusive. Exatamente. Mas é isso, vamos voltar pra lá. Vamos. Bom, a gente já descobriu alguns pontos aqui. Segundo Ai, que o cheiro horrível. doutor, morreram todos de asfixia, com Nossa, o cheiro tá exceção, horrível aqui. aham, com exceção daquela ali, que durante o enforcamento foi a única que foi golpeada para morrer. Mas ele detectou um padrão que aparentemente todas foram asfixiadas, pois os dedos estão roxos. E também ele entendeu que aparentemente é um. Não sei como, tá? Ele não explicou muito bem, mas que aparentemente esse padrão é de uma pessoa sádica, que gosta de observar a vítima sofrer. Será que estaríamos de frente do nosso primeiro serial killer ou algo do tipo? É, mas assim, venhamos e convenhamos. Se isso tá assim e ainda tem carne nesse corpo, foi recente. No máximo alguns Porque, meses. exato, porque ficamos trancados 1 ano dentro do bunker. E 1 ano acho que é tempo suficiente para um corpo se decompor. Estamos indo pro laboratório. Estamos indo pro. Ah, Vivian? É o Aiden. Eu comentei com o Paulo que você tinha a localização do Bahamas, né? Ele perguntou se você quiser se aliar com a gente para auxiliar, você é bem-vinda, tá? Se você quiser ir indo pro Bahamas ou ir pra universidade, porque eles encontraram um outro local com corpos na universidade. Pode ir pra lá, a gente tá indo pra lá também. Eu deixei a minha mala no outro local, mas tudo bem, não tem Minha problema nossa, não. isso é sangue? Uhum. Ah, Tá. eu acho que eu vou vomitar. Eu vou voltar pro carro. Sim. Capitão, eu vou voltar pro departamento que eu vou precisar dormir, ok? Positivo. Bom descanso. Obrigada. Não.
Não São tem o mesmo diferentes? padrão. Sim. Hum. Paulo, você lembra dos caipiras? Lembro. Então, os caipiras eles estavam agindo no sul antes do vulcão, correto? Correto. Eu, infelizmente, tive a chance de conhecer um deles brevemente quando eu cheguei na cidade, há muito tempo atrás. Eu posso classificar que é algo bem parecido com a forma deles agir. Além da brutalidade, eles eram bem canibais. Uhum. E a situação, quando você tá andando na poça de sangue, você consegue ver alguns destroços de corpos, alguns restos de órgãos, entre outras coisas. Eu acredito que esse posto era um local de resistência, tá? Daqueles que não queriam ir pro norte, queriam viver aqui ainda no sul. Eu chuto que um veículo, possivelmente um tanque, pela forma que os órgãos estão esmigalhados, possa ter invadido isso aqui à força e matado as pessoas de um jeito bem nojento, por assim dizer. Isso explica o motivo de ter tanto sangue no chão e principalmente tantos órgãos, restos de intestinos, vírgulas, fígados, destroços de ossos. E eu não consigo acreditar em outra parte. E penduraram os corpos como forma de aviso que esse local é deles. O senhor conseguiu coletar amostras laboratoriais? Não, não tem como. Os órgãos já estão em estado necrótico. É apenas carcaça. Não tenho o que associar. Entendo. A gente vai ter que ir pelo perícia. Só um minuto. Certo. Os Ô, corpos na João Vitor. universidade estavam mais ou menos aonde, Sr. Paulo? O senhor Donovan que sabe, vem aqui. Peraí que eu tô pegando a informação e a gente tá subindo agora pra universidade, Vivian. Minha nossa. Diria que é um ponto de execução. Não tô acreditando nisso. Caipiras, sem dúvida. Caipiras. Caipiras, sem dúvida. Não faz sentido. Inclusive, é praxe eles fazerem esse tipo de coisa e depois pendurarem as pessoas. Talvez aquele local, talvez aquele primeiro local que a gente encontrou não foi nem questão durante o tempo que a gente estava reformando as coisas, mas talvez já estava lá desde a época que a gente não conseguia ir pro sul, quando o sul já era dominado. É verdade. Tinha mais de um grupo, se eu não estou enganado, naquela época. Acho que tinham 3 grupos. Se for parar pra pensar um pouco, Paulo, talvez a execução lá embaixo no galpão tenha sido questão entre facções, O senhor tá teorizando que eles brigaram entre si pra dominar lugares. né? Se a gente continuar achando corpos com esses indícios, faz sentido, até porque quando é um tipo de serial killer, ele segue um padrão bem característico. Normalmente ele sempre começa a mudar questões de formas de agir, tá? É normal, às Sim. vezes, quando facções vão fazer queima de arquivo ou qualquer outro tipo de coisa, eles deixam as pessoas ajoelhadas ou encostadas em algum tipo de local, matam e não deixam elas penduradas ali. Às vezes elas levam para enterrar em outro local e as outras vítimas ficam no local. Mas a marca, se eu for tirar a medida da onde está a marca de sangue lá do galpão do estacionamento e medir aqui, eu diria que está na mesma altura, mais ou menos. Não, Algo O tipo de rápido possível. armamento você disse que é pesado, né? Aquilo ali foi a blindagem. Eu poderia dizer que talvez seja uma base dos oxidários. Eram os que tinham maior O poder armamento. bélico. Uhum. Pergunto Maravilhoso. isso porque tinha um grupo chamado Humanitários, era isso? Sim. Vocês acham que eles se comportariam assim ou estariam no meio dos dois Provavelmente não. Os humanitários ficavam na região mais nobre e alta da cidade. Pois é, por isso é o meu questionamento do local e que grupo seria. Ok. Aonde que é o outro local? É no Bahama. Uma boate que tem perto. Deixa eu tentar pegar um local de referência, mas é aqui próximo. Tá bom. Ok, vamos lá então. Nós vamos de helicóptero e qualquer coisa, se vocês me encontrarem, eu mando a localização. Tá bom. Bela.
Que horror. Cada vez mais essa cidade me surpreende ainda mais. Isso tá nitidamente uma apresentação, quase um cartão de visitas. Pra mim, essa região aqui é a pior. Além do cheiro. Tá nojento demais. O cheiro tá meio... Bem forte. Tá literalmente um cartão de visita. Sim, Conseguem falar um pouquinho mais alto? Por favor. sim. Conseguimos Claro. sim. É, parece que foi montado, né? Pra... É. Enfim, Foi Me montado. assusta. Sabe tem aqueles... simetria em tudo. Ele na verdade tomou o tiro e caiu. Donovan, escuta? Realmente. Você tem um bom ponto. Benção, estamos aqui em frente ao Bahamas, vendo a outra cena com corpos. Me mande a localização por mensagem, eu vou buscá-la. Eu tive a impressão de ver alguém correndo aqui. Ah, eu já vi várias vezes. No sul sempre parece ter uma pessoa correndo. É, como você tava aqui perto, eu resolvi te pegar pra você me ajudar. Eu vi ela correndo aqui embaixo, me ajuda aqui. Como é a roupa da pessoa? Ela tava mascarada, com uma roupa preta. Caramba, se ela foi longe então. Ah, merda. É, agora vai ser impossível pegar ela. Tem um monte de passagem aqui. Quem quer que seja conhecia esse lugar e percebeu que eu vi. Porque fugiu pra cá. Aqui tem pelo menos 4 passagens. É, aqui embaixo eu já tinha visto aqui, é bem complexo de andar. Acho que troca. Você já andou por aqui Você antes? conseguiu. Já assim, se eu conseguir identificar se era um homem ou uma mulher, Acho que era um homem. Tinha um corpo robusto, eu não vou julgar pelo... né, mas acho que era um homem. a última vez que eu andei aqui tem bastante coisa. Claro. O senhor pode me ajudar com uma coisa? Ah, claro, claro. Isso vai doer. Meu Deus. Tá merda. Cara, Aqui, ó, eu preciso que você me ajude nesse botão aqui da minha camisa. Ele arrancou ou é impressão minha? Eu não consigo, eu olho pra baixo, eu não consigo. Eu acho que eu tô manchada de sangue também, preciso trocar de roupa. eu Você tá acho bem? que se eu. Não sei, eu tô me sentindo meio mal. Ah, deve ser todo aquele sangue, o senhor deve ter ficado algum reflexo dos componentes químicos. Tome isto, vai te ajudar. Deve ter sido. Tome 2 desses, acho que vai melhorar. Ai, Como está se sentindo, eu querido? desci um pouco. Claro. Ai, O ar aqui também é difícil. Vamos sair daqui. Seja eu acho quem que for. ver aquele tanto de sangue. Tá bom. Vamos lá. Seja quem for, a gente pega no futuro. Pra onde vamos agora? Nós estamos indo no Bahamas. Tá. Se você achou que tava ruim, vai ficar pior, viu? Se prepara. É. Tá horrível lá.
Ah, Eu já tive contato com abatedouro, mas isso aqui é bem pior. uhum. Bem, Desculpa a demora, eu fui auxiliando- buscar o meu policial e a gente viu uma movimentação suspeita, uma pessoa correndo, mas ela correu pros corredores do metrô e a gente perdeu o visual. Sem problema. Mas, sim, Paulo, eu tava comentando com eles sobre o que o Lars comentou comigo na reprodução que ele me mostrou. Eu acredito que. Vem cá, acho que fica mais fácil eu mostrar, Claro. explicando no local. O senhor Donovan já viu? Não, eu acho que não também. Ah, o senhor Donovan, vocês podem vir também, gente. Não tem problema, podem vir. Caramba. Minha nossa. Eu vou. Como seja. Que nojo, eu vou vomitar. Ai, chega a me dar calafrio. É aqui? Parece que tem que ter Sim, sim, ambiente. é exatamente aqui, senhor Paulo. Pegar uma amostra vai ser até complicado, caso Sabe quando você tenha vários pega um ônibus e fica um tumulto em apenas um setor? Fica um aglomerado no meio do ônibus? Sei. Geralmente na porta de entrada ou saída. Exato. Em alguns ônibus que tem porta do meio, eles podem ficar ali também. Uhum. Eu acredito que eu vou intitular os caipiras porque tem uma bela evidência ali atrás de pedaços de um corpo, tá? Aí tem uma E mão. e não só uma mão, uma cabeça também e um antebraço. E como a gente tem ciência de que eles eram canibais, Vocês têm então que isso chutar aí, pode tá? estar associado a eles. Eu chuto. Hum. Você tem que chutar pra derrubar a Aglomeraram, porta. pegaram um caminhão ou um vagão de ônibus, pegaram um número X de pessoas que não queriam se curvar a eles ou, sei lá, pagar uma taxa para conseguirem conviver em paz, aglomeraram dentro desse caminhão. Poderiam tacar fogo, poderiam fazer outras coisas, mas pegaram um veículo grande e passou literalmente aqui no meio. É por isso que, infelizmente, o senhor tá pisando tanto em partes de órgão. Aqui a gente tem coração, fígado, intestino, um monte de coisa. E isso Que explica o horrível. motivo de ter bastante. E também dá mais ainda a entender porque foram arrastados. Como vocês podem estar vendo, está até a outra borda. O que é normal, já que se algo triturou, então se ficou preso no pneu, ele vai continuar percorrendo até determinada distância, depois ele vai se soltar, entre outras coisas. Essas pessoas Donovan deixa os foram. detalhes pra você. Isso. É por isso que eu Senhor. associo essa cena como os caipiras, pois bate com aquilo que a gente viu naquela cena do hospital, que tinha um ponto de resistência com as pessoas penduradas. Claro. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante também. Eu não sei se nesse meio tempo em que o Sul não tinha uma jurisdição, tinha alguma corporação do governo auxiliando. Mas o Instituto IAA é um instituto que tem um prédio próximo da praça e é um órgão vinculado ao governo. Eles vieram aqui, porque os sacos deles estão aqui. E se forem os mesmos sacos que você encontrou nas outras cenas, eu diria que é um órgão que estava tentando dar um fim aos corpos. Se a gente abrir aqui, como se a gente vai estar vendo, Ou melhor, não. Ah, nossa. são corpos, tá? O saco consegue preservar um pouco a necrosação do tecido, mas não é tanto, já que aqui não entra ar. Então, se não tem ar, a gente consegue retardar um pouco. Ô, Paulo, eu esqueci de comentar uma coisa que o Lars comentou comigo. Todas as vítimas não têm cabelo, tá? Certo. Isso característica também como se não quisessem que fossem identificadas. A gente pode usar carne dentária, pode usar unha, pedacinho de pele, digital, e também o cabelo para associar no banco de dados. Mas se você for ver, nenhuma tem cabelo. Mas estão aqui há tanto tempo, elas não conseguiriam. O corpo não conseguiria ter mais? Não, porque estão mortas. Então, eles fizeram bem feito, tá?
Eu sentindo que a qualquer momento eu vou desmaiar com esse cheiro todo. Tempo você se Depois, acostuma. depois disso eu não vou nem conseguir comer um. É, eu tô com o estômago embrulhado. Mas já te adiantando que você ficou, acho que um pouco assustado com o convite. É uma coisa que eu faço pelo menos uma vez por ano. Eu não tenho problema com a igreja não, né? Ah, eu sou católico. Então perfeito. É uma coisa que eu faço geralmente de Sei lá, por vai conta que de você... algo. É que realmente não gosto de ficar comentando, principalmente agora, então, terminando aqui, se o senhor realmente for querer acompanhar, eu te explico lá na igreja. Claro, será um prazer. Eu fiquei meio assustado. O pessoal Sabe, teve sei um lá, se você tá informe de tentando luta me e chamar pra roubo no sair ou mesmo alguma coisa. local. Alguém quer ir lá averiguar? Com todo respeito ao senhor, mas já tá se tornando algo até comum me confundir com o senhor, então é um pouco Ah, estranho. é. Mas não, é só realmente porque eu vi como o senhor tava, então eu ofereci uma chance de poder estar respirando um pouco. Eu Ao invés de voltar agradeço. diretamente pra delegacia, afinal, há a chance de acabar encontrando outros corpos. Claro, vamos. Como é que a gente veio literalmente de 4 cenas diferentes, eu acho que é bom pro senhor respirar um pouco. Qual é a sua religião? Eu não perguntei. Eu não sou religioso. Mas e qual é a relação com a igreja? Não, agora eu fiquei confuso. Por isso que eu disse, é o que eu faço pelo menos uma vez por ano e eu vou te explicar quando a gente chegar lá. Porque, como eu Ok, disse, é algo realmente pessoal. E tudo também, bem. de certa forma, um pouco envolvido com o trabalho. Entendo. Vamos ver como que tá lá. Lá, capitão? Me dê só um instante, eu preciso ter uma conversa com um sargento. Senhor, eu vou lá enquanto isso buscar minha moto. Eu vou falar mais baixo aqui. Querido, imagina que eu devo tomar uma postura adequada na frente das pessoas. Mas... não leva nada pro pessoal, tá? Não é nada, é só manter... Enfim, não quero ser julgado como uma pessoa frouxa nem nada. Mas, se você puder, nas próximas vezes que estiver fazendo qualquer outra coisa que não trabalhe, você tente a retirar o seu uniforme e, muito menos, evite utilizar veículos da polícia. Para evitar casos como esse, alguém pode usar isso contra você, entende? Entendi. Era só isso que eu queria falar. E você? Mas eu acho que eu não sei se essa postura me agrada. Você me tratar com ignorância na frente dos outros para mostrar um pouco de respeito não é algo que me deixa confortável. Você acha A que eu fui forma como ignorante? você, a forma como você falou comigo na frente da Vivian e da Jade me deixou bem incomodado, na verdade. Eu estava fazendo meu trabalho como alguém do investigativo. Por mais que eu tivesse de uniforme, eu ainda estava fazendo meu trabalho. Eu fiz questão de vir aqui bater o meu ponto e sair de serviço para poder encontrar com elas. Elas já estavam lá há algum tempo, então eu só tive que correr para lá. Eu poderia ter dado uma explicação para você. Mas a forma como você falou comigo na frente delas me deixou bem desconfortável e me desmereceu um pouco, na verdade. Se não foi você, elas disseram por você que você estava de folga e você não corrigiu. Não, eu não corrigi porque eu fiquei desconfortável, não sabia o que falar na hora. Até porque não tinha só elas lá, um monte de policiais lá vão lá também. E outra coisa, eu entendo, porém isso não significa que você não teria condições de, em um minuto, tirar a sua roupa, sabe? Mas eu entendo. E... Não, mais uma vez, não leva nada pro pessoal. Eu estou aqui para solucionar problemas e não criar novos. Então, longe de mim querer criar um problema com você. Pelo contrário, eu quero você do meu lado. E... da próxima vez só me passa uma rádio ou me avisa que você tá em serviço ainda. E que você estava no seu. Você estava num local onde aconteceu uma atividade suspeita e você não estava em serviço. E eu não posso simplesmente, com 2 cadetes novos, o especial de perícia, não
falar de uma maneira mais firme, pois eu vou cobrar isso deles também. Então, eles não podem depois me dizer que com o Joseph ele passa a mão na cabeça, entende? Uhum. Era só isso, mas se eu te ofendi de alguma forma, eu genuinamente te peço desculpas aqui. E posso fazer isso na frente da Jade, da Vivian também. A minha questão era apenas com os novos oficiais. Tudo Acho que bem. você entende, não entende? Assim como eu entendo o seu lado. Eu entendo, sim. Certo. Você me Mas é desculpa, só afinal? isso mesmo. Desculpa, sim. Fica tranquilo, eu vou ponderar as minhas falas das próximas vezes. E eu Tudo bem. vou entender agora que é o seu padrão de investigação, às vezes sair de serviço pelo motivo que você julgar necessário. Realmente eu não tinha ciência disso. Tudo bem. Ok, estamos bem? Sim, estamos. Certo. Agora que resolvemos as nossas questões, você quer me falar o que estava acontecendo lá ou vai fazer algum relatório? Eu não posso fazer relatório pra que ninguém fique bibliotando, mas elas me chamaram pra conversar porque aparentemente elas descobriram um lugar, uma fábrica talvez, onde elas entraram pra ver porque a Vivian tá fazendo pesquisas de laboratório e tá tendo que investigar alguns lugares. Então elas encontraram uma fábrica. E daí elas entraram na fábrica e ficaram vendo as coisas que tinham lá dentro e tal. Quando chegaram duas pessoas, duas mulheres mascaradas. E elas entraram lá quando as duas estavam lá dentro e elas se viram, as quatro assim se viram. Aham. E uma delas saiu correndo assim na hora. Enquanto a outra ficou, elas ficaram se encarando por um tempo, mas ninguém disse nada. Que E daí estranho. quando uma delas se virou pra ir embora, elas acreditam que uma delas tinha as características bem similares à da Vic. E tinha um cabelo longo, liso e branco. Mas não estava mascarada? Sim, mas tinha os cabelos à mostra. Hum. Certo. Ah, isso é ótimo. Vai me ajudar no que eu quero. Inclusive, você não acha que essa situação da Vic já devia ter sido resolvida? Eu já estou resolvendo isso. Caso você não sabe, mas eu vou te contar e você finge que não tá sabendo de nada. Mas eu abri um inquérito policial sigiloso e eu estou finalizando entre hoje e amanhã e eu vou exonerar ela. Olá, senhor Paulo, como é que o senhor está? Estou bem, querida, e você? Tudo certo. Que bom, está muito bela. Muito obrigada, o senhor também. Vamos lá então, Sempre Dan? muito bela. Vamos. Ah, Até mais, grazie. Mirella. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. O quê? Não, eu não vou andar nisso. Com todo respeito, não me leva a mal. Infelizmente não tem outra moto. Eu vou chamar um carro. Grazie. Madre Santa! Pra onde vamos? É a igreja que tem aqui em Paleto mesmo. Certo. Ô, você está na rádio? Estou, mas eu estou fazendo uma pausa no momento. Não, aqui o Oscar tá te procurando. Eu devo retornar em 15 minutos, talvez. Tá certo, vou avisar ele. Grazie. Tinha visto essa igreja antes? Uau, que linda. Eu não tinha visto ainda. Provavelmente a reforma é nova. Uau, está belíssimo. Senta. Olha, um padre. Como o senhor quer que eu conte a história? Do início ou a partir do fim?
Do início. Quando eu tinha 10 anos, numa noite eu tava passeando com a minha mãe. A gente tava voltando do mercado. Era num domingo. Era o mesmo dia, 7 de abril. Pegou um homem bêbado, deu pra perceber pela forma como ele tava agindo que ele tava até drogado. Puxou uma faca e simplesmente voou pra cima da minha mãe e matou ela. Minha nossa. Sinto muito. Isso já fazem 20 anos. Todo dia, no dia da morte dela, eu sempre venho à igreja. Ela gostava de vir à igreja. Ela sempre pedia pra eu ser religioso e ser cristão, mas eu nunca gostei. Então, em respeito à morte dela, eu faço isso pelo menos uma vez no ano, pra pelo menos não esquecer isso. E por sinal, foi o principal motivo pra eu acabar querendo adentrar a polícia e me tornar um investigador. O senhor acredita que isso o motivou a buscar os caminhos da honestidade e da justiça, digamos assim? Sendo sincero, Uhum. eu queria era encontrar o cara e poder matar eu mesmo. Cheguei atrasado. Vingança, então. É. Cerca de 15 anos ou 12 anos depois, ele foi o homem que acabou matando minha mãe, que por sinal conseguiu se safar da cadeia, por conta de ser primo de um juiz, acabou sendo encontrado morto por conta de uma das gangues que o juiz tinha alguns problemas. O primeiro caso que eu acabei, vamos assim dizer, tendo participação como oficial, mas não como investigador. O motivo de eu estar contando isso, tirando agora o senhor, só tem mais uma pessoa que sabe dessa minha motivação, disso que eu faço, que é o meu pai. Porque eu não tenho costume de conversar com as pessoas, eu sou quieto, calado, eu só converso quando é necessário e ainda mais as conversas que eu tenho são geralmente parecem um interrogatório. Eu percebi pela forma como a cidade é, que parece que de certa forma comunicação e convívio com pessoas é de certa forma algo importante. Eu lembro de uma frase que o senhor me disse quando curiosamente veio perguntar sobre qual era o perfume que eu utilizava, que se eu precisasse conversar ou até mesmo considerar o senhor para confiar, eu poderia. Com Eu tô toda confiando certeza. contar isso e comentar com o senhor. Afinal, acredito que tirando o Benção, eu não tenho muitas pessoas que eu tenho um bom convívio lá dentro da delegacia e eu percebo que se eu acabar tendo certo convívio com certas pessoas, eu vou, na verdade, só me fuder, porque já deu para ficar bem claro algumas questões e agora eu vou ser, infelizmente, um pouco, talvez grosseiro pela minha forma como eu analisei até agora a delegacia no momento que eu cheguei. Porque até agora eu senti que falta uma certa comunicação entre você e o Capitão Axel. Teve essa vez onde fomos fazer, de certa forma, o registro da localização da plantação de tabaco. Se não me engano, no dia seguinte ou 2 dias depois, o Capitão Axel foi fazer a mesma coisa. Foi feita essa questão da tocaia, foi da noite pro dia, mas ainda assim, eu acredito que seria algo importante e o senhor, pelo que deu a entender, não estava nem ciente do que estava acontecendo. Então eu vejo isso como um problema e isso não é uma coisa tão boa para se ter na delegacia. De fato, é um tanto quanto chato essa falha de comunicação. Na verdade, acho que é um atraso na comunicação, seria a melhor palavra. Como o senhor bem disse, a gente acaba sabendo da mesma coisa em momentos diferentes, e isso pode atrasar a polícia de uma certa forma. Eu reconheço a sua observação, e eu, sinceramente, agradeço por confiar em mim de uma certa forma para desabafar esse tipo de coisa. Isso significa que o senhor me tem como alguém que pode contar as suas necessidades e talvez até observações, para não se falar outra palavra, de uma maneira que não seja rechaçado ou repreendido. E é exatamente isso que eu prezo, sabe, Sr. Donovan? Eu acho que, principalmente numa estrutura policial, militar, que preza tanto pela hierarquia,
Eu preciso que vocês se sintam bem trabalhando comigo para poder desempenhar o trabalho de vocês de maneira livre. Então, eu fico feliz de saber que o senhor se sente aberto a reclamar sobre tais questões comigo. Obrigado por isso. Na verdade, não vou dizer que ainda confio, mas eu tô dando voto de confiança. Eu acabo, às vezes, sendo um pouco paranoico. Então, eu acredito que a melhor forma de conseguir talvez alguma coisa dentro da delegacia, se eu quiser ainda continuar atingindo meus objetivos, é mirar alto. Afinal, eu já tô vendo bastante recrutas fazendo isso. Yankee, Victoria, Bruce, e eu acho que é Tyron. Ele já tem um certo convívio e uma certa relação com o Capitão Axel. Não é à toa que a Victoria ontem de madrugada foi comentar para ele que encontrou a localização dos pontos de produção de metanfetamina, só que nem ao menos foram perguntar se tinha mais alguém interessado para participar ou não dessa operação, foram somente os dois. Eu já tenho visto constantemente diversos, e quando digo diversos, são diversos oficiais que já têm tempo de caso, até mesmo são novos recrutas que já têm convívio com os de alta patente ou até mesmo algum tipo de relacionamento, amizade, afeto, família, independente. E eu não tô aqui para ficar assim ficando para trás. Então eu tô disposto a ter um voto de confiança. Eu acredito que dentre todos ali dentro, acho que você vai acabar sendo melhor. A minha única dúvida é: se eu ainda vou poder continuar confiando em você para contar ainda mais ou não. Por isso que eu tô dando esse voto de confiança. O senhor tá dizendo na minha frente que quer se aproximar de mim exclusivamente para subir de cargo, é isso? Exclusivamente para subir de cargo. Mas para ter alguém de confiança dentro da delegacia. Claro, não vou mentir. Existem benefícios por trás disso. E vamos ser sinceros. Cada um ali dentro tem um pouquinho de interesse. Afinal, dá para perceber muito bem como as pessoas agem. Poucas informações são compartilhadas, a maioria das coisas são compartilhadas diretamente por outro escalão. E são pouquíssimos que compartilham as coisas que descobrem com outros recrutas ou até mesmo outros oficiais. Não vai me dizer que você não reparou nisso. Ah, Mas como eu disse, eu não tô aqui para ficar para trás. Eu vejo o senhor, de certa forma, sendo não só uma pessoa de frente na delegacia, mas até mesmo sua família ter uma certa influência na cidade. Mas ainda assim, eu acredito que possamos ser amigos. Por isso que eu tô sendo disposto a dar esse voto de confiança, contando sobre minha vida, meu passado e até mesmo opiniões sinceras em relação a como está a delegacia. Até agora eu acredito estar indo bem. Só esses pontos que é um incômodo pessoal mesmo, não é algo para falar que é um problema. Mas eu acredito que é o principal ponto para mostrar isso, né? Nem a questão de eu declarar na sua cara que eu tô fazendo isso por interesse, mas sim porque eu tô sendo honesto. Sr. Donovan, eu, desde o primeiro momento que entrevistei o senhor e acompanhei a dinâmica do recrutamento, e desde então tenho acompanhado seu desempenho na polícia, eu não vou mentir para o senhor e considere isso como um feedback profissional. Não há problema nenhum em eu falar isso. Claro. Eu entendo que o senhor tem um perfil muito adequado para as diretrizes que eu pretendo estabelecer na polícia. E quando eu digo todo o alto escalão. Nós estamos alinhados no mesmo objetivo. Então, naturalmente, eu posso dizer para o senhor que o seu nome, pelo menos da minha parte, será citado nas possíveis promoções ou redirecionamentos. Não estou lhe garantindo nada, obviamente, eu dependo de outras pessoas. E também eu não estou te prometendo algo, tentando te comprar sua amizade, comprar sua confiança. Estou apenas sendo sincero, assim como o senhor está sendo. Inclusive, perigoso isso que o senhor está fazendo, muito perigoso. Eu achei ousado admitir na minha frente os motivos pelos quais você está se aproximando de mim. Mas eu confesso que eu gostei, sabia? Eu gostei disso, essa coragem que o senhor tem, essa praticidade em resolver as coisas, em buscar o que você quer. Ganância, no melhor sentido. Isso é bom. Gosto disso na polícia. E
logicamente, independente se a gente se tornar amigos daqui pra frente, o que eu já te adianto, seria um prazer. Isso não vai ser a chave que vai te dar a abertura para subir de cargo ou conseguir algum posicionamento na polícia. Se um dia o senhor conseguir um reposicionamento, vai ser pelo seu mérito e pelo seu desempenho, e não pela relação que o senhor vai construir comigo. Então, quebrando as suas expectativas, não vai ser uma amizade comigo ou uma proximidade que vai te garantir algo. Mas, como eu já mencionei, você tem desempenhado um bom trabalho, então as coisas tendem a ser frutíferas, vamos dizer assim. Meu senhor, fique tranquilo. Mas não se preocupa não, senhor. Muito pelo contrário, você não me quebrou minhas expectativas, não. Na verdade, até um pouco superou. Eu cheguei a ouvir histórias que geralmente cidade pequena, a corrupção com grandes empresas é sempre comum. Mas, bom, ouvindo a sua opinião, ouvindo o que o senhor acabou de me falar, e eu tenho certeza que o senhor foi honesto, quebrou completamente minhas expectativas. Afinal de contas, o senhor teve a preocupação de não acabarmos fazendo nenhuma atitude errada na questão da tocaia, a questão da avaliação das cenas de crime e as informações que devem ser repassadas. Então, na verdade, o senhor está superando bastante as minhas expectativas. Eu fico feliz por isso. E, bom, eu acho que da minha parte o que eu tenho para falar sobre a polícia é isso. Sobre você na polícia, sendo mais específico. Agora falando sobre amizade para fora da polícia, eu acho você um cara legal, não vou mentir. E eu gosto do jeito que você pensa. Acho que seria legal a gente ter um momento de conversa no futuro, para falar coisas que não sejam de trabalho, falar da vida um do outro. O que o senhor acha? Espero que dessa vez o senhor tenha a iniciativa, né? Que você falou que ia me convidar pra tomar uma bebida na sua casa e que chamou primeiro fui eu, né? Inclusive, era exatamente o que eu ia propor. Quem sabe um dia eu não possa convidá-lo para jantar lá em casa. Até mesmo apresentar a minha família, por que não? Tem problemas pra mim. Isso caso eles estejam lá. O meu tio é tão ocupado e a minha prima também. Pessoas de negócios. Mas se porventura eles estiverem lá, sabe, eu sou uma pessoa que preza muito pela família, então eu tenho muito orgulho de apresentá-los para aqueles que eu tenho interesse. É bom. Só acho que eu vou precisar de ajuda pra me vestir, porque eu não sei me vestir de forma tão elegante como eu acredito que sua família se vista. Ah, eu posso lhe dar algumas dicas. Mas não se preocupe, seja quem você é. Nós não julgamos as pessoas pela aparência, apesar de parecer um pouco classudo ou fino. A gente entende que cada pessoa vem de um lugar diferente, não podemos cobrar algo que as pessoas não podem dar. Mas o senhor tem uma postura muito adequada. Fala muito bem, é educado. Isso por si só já é a elegância. Se me permite, eu vou agradecer. No próximo episódio. Aliás, o senhor aceita uma taça? Espero que goste. Acho que vou tomar uma taça com o senhor. Seria um caso interessante de investigar. O fato é que o senhor me vê como exemplo de capitão na polícia, porque eu sou a pessoa mais adequada para tomar a polícia inteira. Esse será apenas um segredo nosso. Vamos jantar agora, querido. Estamos sendo atormentados por fantasmas e o que chamamos de espectros e espíritos.